Saúde a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Cadê o povo mais feliz dessa terra? Qual é a campanha? Glória a Deus, ainda há esperança. Você que trouxe a tua Bíblia, abra comigo em Hebreus capítulo de número 11. Glória a Deus. Hebreus capítulo 11, verso 1 a seguir. Hebreus capítulo 11, verso 1 a seguir. Se você tem dificuldade, peça ao irmão que está do seu lado para estar te ajudando, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Todos encontraram? A Bíblia diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Ainda com sua cabeça curvada, repete essa oração comigo. Espírito Santo, fale comigo através dessa palavra, em nome de Jesus. Amém? Ergue sua cabeça e olhe para mim. Talvez diga assim: Vânia, o que é esperança? Esperança é ter força. Esperança é você esperar o tempo de Deus. Só que muitas das vezes tem pessoas que dizem: mas está difícil. O problema está difícil. Mas se você não tiver esperança dentro de você, você não vai conseguir ter aquilo que você quer. Porque o que é esperança é esperar o tempo de Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Esperança é ter força para tentar outra vez, mesmo quando o mundo lhe dizer para desistir. Ter esperança é ter coragem, ter expectativa positiva. Ter esperança é você não desistir. Por mais que tem pessoas que chegam para você e dizem assim: você não vai aguentar, você não vai conseguir. Mas se você tem esperança dentro de você, você não vai ligar com o que o povo vai dizer sobre o teu respeito. Porque aquilo que está dentro de você não foi um homem que colocou dentro de você. Porque a esperança que habita dentro de mim não veio de pessoas. A esperança que está dentro do meu coração não veio de amizade. A esperança que está dentro de mim veio de Deus. Se eu posso ouvir um glória a Deus? Então eu disse: vendo o que significa ter esperança segundo a Bíblia. Também é possível verificar que a esperança está relacionada com a fé, de acordo com Hebreus. Assim como nós lemos aqui em Hebreus, que fala sobre a fé. Então, se eu tenho esperança e eu tenho fé, pode vir o que for. E se eu tenho esperança e eu tenho fé, eu vou esperar o tempo de Deus. Se eu estou precisando de algo, de alguma coisa que eu estou precisando, necessitando, pode demorar o tempo que for, porque a fé que está dentro de mim é maior do que o problema. A esperança que habita dentro de mim é maior que a situação daquilo que eu estou passando. Posso ouvir um glória a Deus? E o que Jesus fala sobre a esperança na Bíblia? Talvez tem pessoas que têm essa pergunta no coração, na mente, mas muitos dizem que a esperança é a última que morre. Muitas pessoas já falaram isso: a esperança é a última que morre. Mas a Bíblia diz que Deus é o Deus de toda a esperança. Então se o povo diz: a esperança é a última que morre, estão mentindo. Porque Deus, Ele é a esperança. Deus, Ele é a esperança. Deus, Ele é grande. Então Deus, Ele é a esperança da minha vida e da sua vida. E Ele nunca morre. E para aqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, o que lemos não é apenas uma palavra. A esperança é um estilo de vida. A esperança que habita dentro de você não é algo que o mundo vai ter que colocar dentro de você. Só que muitas das vezes a esperança, tem pessoas que perdem a esperança em Deus. Não é porque Deus não tira, não. É porque tem pessoas que dão ouvido muitas palavras negativas
Tem pessoas que pegam tantas palavras negativas que a esperança que habitava dentro do coração dela ficou presa. É por isso que tem muitas pessoas, quando estão passando por um problema na família ou na própria vida, talvez não sabe resolver, não porque Deus não pode, porque Deus ele pode todas as coisas. Tem problema que nós queremos resolver, só que tem problema que vai ser somente Deus. Tem problema que passa na nossa vida, se nós não tiver esperança, se nós não esperar o tempo de Deus, não vai acontecer. Tem pessoas que querem igual o test drive, quer tudo rápido. Tem pessoas que quer tudo, instalar de dedo. É por isso que tem muitas pessoas que andam frustradas. É por isso que tem muitas pessoas que não recebem algo de Deus, não porque Deus não quer dar, é porque tem coisas que Deus vai precisar ter um processo na sua vida. Porque tem coisas na sua vida que não vai acontecer do dia para a noite. Porque tem coisas que vai precisar levar um tempo. Porque Deus, se Deus quiser, Ele faz em segundos. Mas tem coisas que você precisa passar pelo processo. Aleluia. Quem teve esperança na Bíblia? Abraão. Abraão foi um homem que teve uma grande esperança no coração dele. Quando Deus disse assim: Abraão, será a tua casa, no meio da tua parentela, e vai para a terra que eu, o Senhor, lhe mostrarei. Abraão, ele estava deixando a família para viver o propósito de Deus. Só que Abraão, ele poderia desistir. Ele poderia dizer assim: Deus, eu não vou porque eu amo a minha família, eu amo a minha mulher. Só que a esperança que estava dentro dele fez ele permanecer no propósito de Deus e fez ele confiar naquilo que Deus tinha para ele. Abraão, ele poderia dizer assim: Deus, o Senhor escolhe outra pessoa porque eu não vou. Ele poderia perder as esperanças, porque ele estava deixando a família dele. É por isso que tem muitas pessoas que não tem um relacionamento com Deus. Porque quando Deus chega e diz: faz isso, tem pessoas que começam a colocar dificuldade. Tem pessoas que podem ter esperança no coração, mas não usa essa esperança. Tem pessoas que talvez está passando por um processo difícil. Ela tem esperança suficiente no coração dela, mas o problema é que ela não usa essa esperança para esperar o tempo de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que a esperança espiritual de Abraão o capacitou. A esperança que Abraão tinha dentro do coração dele capacitou ele, preparou ele e fez ele confiar que o que Deus tinha para ele não era o homem que ia dar para ele, era Deus. E o que Ele tem para você nessa noite não é o homem que vai te dar, é Jesus. Amém? Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Talvez tem pessoas que dizem assim: Viane, como esperar o tempo de Deus? Como eu tenho esperança e esperar o tempo de Deus? Entrega a sua vida nas mãos de Jesus. Entrega o seu problema, entrega a sua família. Porque tem pessoas que quando estão passando por um problema difícil, talvez conta para o povo lá fora, mas não tem uma certa intimidade de chegar no quarto, dobrar o joelho e contar para Deus. Tem pessoas que estão passando por um problema difícil, ao invés dela contar para Deus, ela fica contando para A, B e C. Não é errado contar o meu problema para vocês. Errado é você contar para as pessoas e deixar Deus de lado. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Só que Deus, Ele quer ouvir da sua própria boca. Deus, Ele quer ouvir as suas palavras, aquilo que você está precisando. Amém? Confiar em Deus é ter a certeza que a resposta para a nossa angústia vem certo e no tempo certo. Esperar e confiar, lembre-se, Deus não falha. Vire para o irmão que está ao outro lado e diz assim: Deus não falha. Fala com autoridade: Deus não falha. A pessoa que tem esperança dentro do coração, a esperança que espera no tempo de Deus, pode levar 10 anos, 20 anos, ela vai esperar, porque a esperança que está dentro dela foi Deus que colocou. Talvez tem pessoas que estão com um casamento frustrado, com um relacionamento frustrado, dizem assim: Deus, eu não aguento mais. Deus, eu não estou aguentando mais esse casamento. Eu não estou aguentando mais esse namoro. Aí Deus vai lá e responde. Isso faz parte do processo. O problema é que muitas pessoas, quando estão passando por uma situação difícil, por um problema na família, quer acelerar o processo de Deus. E quando você quer acelerar o processo de Deus, você não vai conseguir. Você vai atrapalhar aquilo que Deus tem para você. Amém? O que a Bíblia fala sobre a confiança? É você confiar em Deus.
Por mais que seja momentos difíceis, por mais que seus dias estão sendo difíceis, confia em Deus. Porque quando eu estou confiando em Deus, eu não estou depositando a minha confiança na pregadora ou no pregador. Quando eu estou passando por um momento difícil, que eu estou colocando a confiança, eu não estou colocando confiança em amizade, não. Eu não estou colocando confiança em família. Eu estou colocando a confiança em Deus, porque Deus, Ele é Deus de esperanças. No tópico de confiar nos outros, o rei Davi fala em Salmos: melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Olha o que Davi diz da palavra de Deus: melhor é confiar em Deus. Se você está confiando no homem, é melhor parar, porque você vai ter problema lá na frente. Se você estiver depositando a sua confiança em pessoas, se você estiver depositando a sua confiança em amizade, em amigo, você pode parar, porque você vai ter frustração lá na frente. Você vai ter problema lá na frente, porque nós temos que confiar primeiramente em Deus. Aleluia. Deus disse: vendo o que acontece quando confiamos em Deus? Quando confiamos em Deus, Ele trabalha em nosso favor e no momento certo. Quando eu confio no Senhor e quando eu espero no Senhor, eu estou dizendo: Deus, pode demorar o tempo que for, mas a esperança que habita dentro de mim vai me fazer confiar no Senhor e esperar o tempo do Senhor. Quem compreende? Quando eu estou no tempo, no processo de Deus, e quando eu estou seguindo a palavra de Deus, assim como diz lá em Hebreus 11, eu não estou seguindo os princípios do homem, eu não estou seguindo as obras aqui do homem, eu estou seguindo a palavra de Deus, porque confiar não é eu sentar em uma cadeira e dizer assim: agora eu vou esperar a bênção cair do céu. Porque tem coisa na nossa vida que nós precisamos de posicionamento. Porque tem a esperança que habita dentro de você. Vai ter momentos que você vai ter que se posicionar. Vai ter momentos que você vai ter que colocar a sua esperança em ação. Amém? E na Bíblia há pessoas que tiveram esperança, e uma delas foi Jó. Quem conhece a história de Jó? E tem pessoas que dizem assim: mas Jó, é porque Deus ele dava muitas coisas para Jó. Só que o que me chama a atenção na história de Jó é que Jó perdeu família, Jó perdeu amigo, Jó perdeu bens materiais. Só que o que Jó não perdeu foi a esperança em Deus. Jó ele passou por um momento difícil. Jó ele perdeu tudo de uma vez só. Não foi questão de um ano perder uma coisa, outro não, foi de uma vez só. E o que me chama a atenção é que Jó, quando ele perdeu a sua família, ele perdeu amigos, ele perdeu dinheiro, ele começou a ter problema com saúde. Ele simplesmente continuou sendo o adorador. Jó ele perdeu tudo, mas o tudo de Deus era Deus. Mas o tudo de Jó era Deus. E tem pessoas que, quando estão passando por um momento difícil, necessidade, começam a colocar desculpa, começam a questionar: ah, Deus não me ama, ah, Deus não me ouve. Esse é o problema de muitas pessoas. É que antes de Deus agir, a pessoa já quer acelerar o processo de Deus. Antes de Deus agir, eu já estou perdendo as minhas esperanças. Então, se você tem esperança, você tem que o quê? Se posicionar. Você tem que usar a sua esperança que habita dentro de você. Amém? E a segunda pessoa que teve esperança foi Ana. Ana era uma mulher que era estéril, não podia ter filhos. Mas essas condições não impediu que colocasse o seu desejo diante de Deus. Ana não poderia ter filhos. A Bíblia diz que Eucana tinha uma mulher chamada Penina também. E Penina já tinha dado filhos a Eucana. Só que Ana não tinha dado nenhum filho a Eucana, porque Ana era estéril. Só que o que me chama a atenção na Bíblia é que, pelo fato de ela não ter dado filho a Eucana, ela não perdeu a esperança em Deus. Ela poderia se revoltar contra Deus. Ela poderia odiar Deus porque ela não podia dar filhos. E a Bíblia conta lá que Penina ficava atormentando Ana, ficava provocando Ana, porque Ana não tinha filhos, porque Ana não tinha frutos com Eucana. Só que o que me chama a atenção na história de Ana é que, pelo fato de Ana não ter filhos, Eucana amava ela do jeito que ela era. E Deus, Ele ama do seu jeito, do jeito que você é. E tem pessoas que dizem: ah, mas Ana, ela é porque Ana era uma mulher. Ana tinha facilidade de perdoar as pessoas. Ana tinha facilidade de esperar o tempo de Deus. Não. O que estava dentro do coração dela era a fé e a esperança de que um dia a vida dela ia mudar.
O que habitava no coração de Ana era a esperança de que um dia Deus ia dar um milagre dela. Ana, ela vivia, ela chorava, Ana ficava triste, Ana não comia, mas Ana continuava sendo uma adoradora de Jesus. A Bíblia diz que Ana, ela ia lá no templo dar sacrifício a Deus. Ela ia lá adorar a Deus. E ela não desistiu do milagre dela. Ela se posicionou. Ana, talvez a esperança de Ana estava morrendo. Talvez a esperança de Ana estava enfraquecendo. Mas pelo fato de ela se posicionar e não aceitar aquela situação na vida dela, ela se revolta com a situação que ela estava passando e diz: Deus, se o Senhor me der um filho, eu te entregarei ele ao teu altar. Porque tem coisas na nossa vida que nós precisamos se posicionar. Tem coisas na sua vida que se você não se posicionar, você vai ficar sentado em uma cadeira, vai passar mais de 10 anos, 20 anos, não vai acontecer. Porque não é porque Deus não pode te entregar, porque Deus ele pode. Só que tem coisas que você precisa se posicionar. Tem coisas que você precisa colocar em ação. Você precisa colocar a sua esperança em ação. Amém? E a terceira pessoa da Bíblia foi a mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue, há 12 anos que ela sofria de hemorragia. Aquela mulher sofria muito. Há 12 anos. Não era 12 dias. Não era 12 minutos. Era 12 anos. Que ela passava por uma enfermidade que aos olhos humanos não tinha cura. Que para os médicos não tinha jeito. Só que dentro do coração daquela mulher tinha uma esperança. Havia esperança, só que muitas das vezes precisamos nos posicionar e colocar nossa esperança em ação, assim como aquela mulher de fluxo de sangue colocou. Ela saiu da casa dela e disse assim: eu vou sair, porque ela ouviu que Jesus ia passar. Só que ela não ficou de braços cruzados. Ela não ficou sentada dizendo: eu vou esperar o mestre vir aqui em casa me curar. Ela colocou a esperança dela em ação. Ela colocou aquilo que estava dentro do desejo do coração dela em prática. Porque ela desejava um milagre. Porque ela sofria há 12 anos. E ela foi lá e se posicionou. Amém? Dê um aplauso ao Senhor Jesus. A Bíblia conta que aquela mulher do fluxo de sangue, talvez no processo que ela estava passando, talvez pessoas chegou para ela e disse assim: você vai morrer. Talvez teve pessoas que chegaram assim: você não vai aguentar, você vai morrer porque essa enfermidade é incurável. E nossa vida não é diferente. Talvez você está passando por um processo difícil na sua vida, aí chega pessoas que ao invés de te ajudar, faz piorar. Aí chega a pessoa e diz assim: você não vai aguentar, você vai morrer. Esse problema aí, ele vai te vencer. Porque já vi muitas pessoas que têm esse problema e morreu. Já vi muitas pessoas que passou por esse mesmo processo que você passou e não sobreviveu. Aí tem pessoas que ao invés de repreender, pega aquelas palavras ali. Aí talvez dentro do coração dela tem uma esperança. Só que as palavras que ela ouviu e que ela pegou paralisou aquela esperança que tinha dentro dela. Fez prender a esperança que havia dentro dela. E sabe o que tem parado muitas pessoas? Sabe o que está acontecendo com muitas pessoas que não estão colocando a esperança em ação? Através do medo, a insegurança, a dúvida. Tem pessoas que estão precisando de um milagre, aí pode até pedir a Deus, está até pedindo a Deus, mas dentro do coração dela gera uma interrogação, uma dúvida. Será que Deus vai me curar? Será que Deus vai me ajudar? E uma coisa eu aprendi com Deus, que aquilo que eu estou precisando e aquilo que eu estou pedindo a Deus, eu não posso colocar aquela interrogação dentro do meu coração. Porque se eu coloco a interrogação, eu não estou duvidando do problema e nem da cura, eu estou duvidando do próprio Deus. Tem pessoas que quando estão passando por um momento difícil, coloca dificuldade, começa a questionar a Deus, dizendo: a Deus, eu não aguento mais. Eu sei que tem dias que nós levanta, que você não tem forças para levantar. Eu sei que tem dias que você levanta e diz: Deus, eu não aguento mais. Quantas vezes eu pensei em desistir? Quantas vezes eu falava: Deus, eu não aguento mais. Quantas vezes eu mandava mensagem para minha pastora e falava assim: pastora, eu não aguento mais, eu vou parar. E a palavra que ela dizia para mim assim: calma, de nós mesmos nós não temos forças, porque a força vem de cima.
A Bíblia diz que o rei Davi olhou para o céu, olhou para os montes e disse assim: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E sabe o que Deus está dizendo essa noite para você? O seu socorro não vem de amizade. O seu socorro não vem nem da direita nem da esquerda. O seu socorro não vem de pessoas lá fora. O seu socorro não vem de família. O seu socorro vem de cima. O seu socorro vem de Jesus, porque Ele fez os céus e a terra. E a partir do momento que eu estou depositando a minha confiança em Deus, eu não estou confiando no homem, eu estou confiando em Deus. A partir do momento que eu estou colocando a minha confiança em prática, eu estou esperando o tempo de Deus. José, a história de José é muito interessante, que José ele foi odiado pelos seus irmãos. José ele foi vendido, ele foi parar no Egito. E lá José ele foi escravizado, foi chicoteado, foi humilhado. E jogaram José na prisão. Só que o que me chama a atenção na história de José é que José continuou sendo quem ele era, uma pessoa de oração. O que me chama a atenção na história de José é que José, pelo fato de ele estar preso em uma prisão, ele não deixou de falar com Deus. Ele continuava falando com Deus em meio à situação. E sabe o que Deus está dizendo nessa noite? Em meio ao problema que você está passando, não desiste, porque aquilo que eu tenho para você não foi o homem que te entregou, foi eu que te entreguei. E sabe o que ele está falando? Aquilo que você está passando hoje, se prepara, porque faz parte do processo, porque tem coisa grande chegando para você. Porque tem coisas na nossa vida que não precisa o quê? Drobar o joelho. Aí tem pessoas que quer algo de Deus, cruza os braços e diz: ah, não, Deus é o meu pastor e nada me faltará. Aí ele vai lá e senta na intenção de Deus dar tudo de mão beijada. Só que foi igual eu falei aqui na palavra, você precisa o quê? Se posicionar. Se eu quero algo de Deus, eu preciso colocar a palavra dele em prática. Eu preciso colocar aquilo que agrade a Deus dentro do meu coração. Como que eu quero um milagre sendo que eu não busco a presença de Deus? Como que eu quero uma bênção sendo que eu não acredito que a palavra deles fala? Como que eu quero que a minha vida mude sendo que eu não coloque Jesus na minha prioridade? Como é que eu quero que a minha família seja uma família abençoada, sendo que eu venho para a igreja, só peço para mim e quando eu saio lá fora eu não agradeço a Deus? E sabe o que é o problema de muitas pessoas? É que muitas pessoas, quando estão precisando de algo na vida, ou seja, na vida financeira, aí Deus vai lá e dá. Só que o problema de muitas pessoas que quer só a bênção, não quer o dono da bênção. E é por isso que quando Deus dá, Ele também toma. Ele também toma. Aí tem pessoas que só precisam de Deus no momento difícil. Não é errado ver igreja quando está passando por um momento difícil, mas aprenda a agradecer a Deus e buscar a Deus em momentos bons também. Porque quem é cristão e que conhece a palavra de Deus vai estar na igreja nos momentos bons e também nos momentos difíceis. Assim como Jó, por tudo que ele passou, mas ele continuou sendo adorador. Ele continuou sendo uma pessoa que adorava a Deus. Ele poderia se revoltar contra Deus: por que você está permitindo isso na minha vida? Porque Jó, ele não era apegado à riqueza. Jó, ele não era apegado aos filhos deles, por mais que era da família, que era sangue. Mas ele o que? Ele vivia aquilo que a palavra de Deus fala. Porque se eu tenho um compromisso com Deus, eu não vou ter compromisso com o homem. Se eu tenho compromisso com Deus, eu não vou colocar as coisas do mundo lá fora como prioridade. Tem pessoas que quando está passando por um momento difícil, aí no coração dela está aquela esperança. Talvez tenha esperança no coração dela. Só que tem pessoas que não sabem usar a esperança. Tem pessoas que não estão sabendo como usar a esperança no momento certo. Porque tudo é no tempo de Deus. Tudo é na hora de Deus. Não tente apressar aquilo que Deus tem para você. Se você é uma pessoa que tem esperança, você vai esperar o tempo de Deus, você vai confiar. Se você tem esperança em Deus, você vai esperar o tempo certo. Amém? Se coloque de pé nessa noite. Porque Deus, Ele quer algo, Ele quer fazer algo na tua vida nessa noite. Aleluia, Jesus. Começa a glorificar a presença dEle. Começa a falar com Ele, porque o dono da casa está aqui. Aleluia, Jesus.
Aleluia. Começa a falar com Deus. Porque o dono da casa está aqui, ele quer ouvir a sua oração nessa noite. Ele está dizendo, você não vai parar. Eu sei que está difícil, mas não para. Eu sei que a luta é grande, mas não para. Então eu disse, Viane, está doendo, aguenta. Está difícil, aguenta. Está sendo frustração, calma, porque aguenta. Porque aquilo que Deus tem para você é muito maior do que o homem tem para te oferecer. Veja os teus olhos nessa noite. Não abandone o barco. Não abandone o barco, igreja. Pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar. Ele está restaurando o sonho de pessoas aqui. Começa a falar com Ele, começa a abrir seu coração para Ele. E vai ressuscitar. Começa a abrir o teu mente, o coração para Ele, porque Ele quer falar com você aqui nessa noite. Aleluia, Jesus. Aleluia, Pai. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não pode parar, por mais que está difícil. Você não pode parar, continua. Pois a ordem é chegar. Espera o tempo de Deus. Você vai chegar. Coloca a sua esperança em ação. Você não vai parar. Você não pode parar. Você não Por mais vai que o Senhor disse que você não aguenta, não para. Continua. Porque o que está passando vai ser testemunho para pessoas lá na frente. Pra acalmar o mar. Você não vai parar. Te amamos a tua presença, Jesus. Nós dependemos de ti, ó Pai. Meu Deus, não deixa a esperança que vem do nosso coração morrer. Meu Deus, não deixa a esperança, Pai, do nosso coração, meu Deus. Pega Ele de corpo e alma. Não importa quem está do teu lado, começa a falar com Ele, começa a entregar as suas coisas a Ele. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, Por mais que a luta pois está esse difícil, teu continue. deserto vai servir de Porque é o barco, faz testemunho parte do para processo. levantar Faz parte de você passar pelo deserto. Porque o que Deus tem para você é grande. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Canta aí! Você não vai parar. Você não vai parar. Pois a ordem é Pois a chegada. ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não pode parar. Você deve continuar. Porque tem pessoas que dependem de você também. Você não pode parar, continua, porque você vai ajudar pessoas também. Por mais que disseram que você não ia aguentar, que você não ia conseguir, continue, porque Deus ele não quer que você pare, ele quer que você continue. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Eu sou Jesus, o Nazareno, e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Aleluia. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Que essa palavra ela venha ficar no coração de cada um de vocês. E não pare. Porque a ordem é para você chegar onde Deus quer que você chegue. Amém?